Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 3. Lembrando a vocês que estamos naquela série de meditação na carta de Paulo aos Gálatas. E vamos ler do verso 6 até o 14, uma boa leitura. Versos 6 até o 14. É o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos da terra, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. A tônica vem aqui. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque, nós vamos falar sobre isso hoje, o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então não me leve a mal, mas eu preciso perguntar: por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Você nunca mais vai esquecer isso. Isso divide a tua fé. O que aconteceu com a igreja dos Gálatas que levou Paulo a escrever esta carta tão profunda, tão explicativa? Paulo foi para a região da Galácia, fundou as igrejas, e o que Paulo ensinou? Paulo não ensinou ninguém a fazer corrente. Paulo não ensinou ninguém a fazer campanha. Paulo não ensinou ninguém a fazer propósito. Paulo nunca deu nada ungido, orado, água ungida, rosa ungida para ninguém. Paulo, se você ler as cartas de Paulo, Paulo nunca praticou essa feitiçaria disfarçada que está infiltrada no meio da maior parte das igrejas evangélicas de hoje. Paulo não pregou nada disso. O que Paulo ensinou à igreja dos Gálatas? Efésios 2,8, o que diz? Porque pela graça sois salvos, mediante a segunda coisa, a fé. Vírgula. Agora Paulo fala uma coisa gigantesca. Esta graça e esta fé não vieram de vocês, não foram vocês que produziram, não vem de vocês. Quer dizer que o homem não tem participação em produzir alguma coisa com relação à graça de Deus, e não tem participação em produzir alguma coisa com relação à fé. Não vem de vós, é um dom de Deus. Agora Paulo liquida a lei, a velha aliança e a falsa doutrina. Não vem do que você faz, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo deixa claro que o homem é salvo pela graça de Deus, e até a fé que ele teve um dia, que ele creu em Jesus Cristo, não veio dele, é um dom de Deus. Deus chama a pessoa e lá dentro dela opera e faz ela clarear, entender, acordar. Não vem de vós, é um dom de Deus. Vocês estão entendendo? Então o dia que você creu em Jesus Cristo, não sei como isso aconteceu. Quando bateu, você ouviu, não sei como chegou a fé, mas num determinado momento brilhou uma coisa dentro de você, saiu um véu e você entendeu: nossa, eu creio. Não foi você que produziu isso, é um dom de Deus. Então nós temos que entender que nós não temos poder para fazer ninguém crer em Jesus Cristo.
Não é porque eu falo muito ou grito muito que vai mudar uma coisa dentro da pessoa e ela vai acreditar. Não. A fé em Cristo é uma operação de Deus no interior, no espírito da pessoa, que faz ela nascer de novo e ela acorda para o Evangelho. Por isso que é chamado a obra de Deus. O que é a obra do homem? É o homem se esforçando, pondo regras, criando organizações para fazer a obra de Deus. Ele acha que pode fazer. Vamos ler isso um pouquinho? Deixa eu trabalhar nisso. João capítulo 6, vamos lá. Algumas pessoas chegaram a Jesus dizendo: o que nós vamos fazer para realizar as obras de Deus? Eles se achavam capazes de realizar as obras de Deus, né? Então, no capítulo de número 6 de João, verso 28, para você entender o que é obra de Deus para Deus. Para nós, a obra de Deus é organizar um monte de coisa e ficar trabalhando em cima da nossa organização. Para nós, a obra de Deus é o seguinte: eu ponho um monte de regra dentro da igreja, e as pessoas têm que cumprir a regra, isso é obra de Deus. Mas para Deus, a obra de Deus é totalmente diferente dessa visão que nós temos. No fim, nós estamos presos numa igreja organizada, fazendo um monte de coisas que é imposta pela organização. Quando eu vou ver, eu estou servindo aos homens, eu não estou servindo a Deus. Eu sou debaixo de um jugo eclesiástico que me domina, me disciplina e me explora. Às vezes eu não estou fazendo nada de obra de Deus, eu estou fazendo obra de uma organização religiosa. Então olha lá, verso 28 do capítulo 6 de João. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? São pessoas da mentalidade da lei. Elas acham que são capazes de realizar as obras de Deus. Aí Jesus Cristo responde de uma forma que não foi satisfatória a elas. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, que vocês acreditem naquele que por ele foi enviado. Agora, aí eles ficaram meio revoltados. Então o que nós queremos é um sinal. Então eles disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deles de comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu, meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E depois ele se apresenta como o pão da vida. Então essas pessoas, elas tinham isso na mente. Eu vou fazer coisas para realizar as obras de Deus. O homem pode se matar de fazer coisas. Meus irmãos, presta atenção. Ele pode estar dentro de uma igreja, ele tem que jejuar, ele tem que participar das reuniões, ele tem que participar do louvor, ele tem que ser obrigatoriamente dizimista. Se faltar um culto, ele vai ser penalizado, ele tem que ficar na porta. Ele está dentro de uma organização que domina tanto a vida dele, e ele tem que crer de acordo com a forma que foi posto na cabeça dele. Se ele pensar um pouquinho diferente, já já é desviado, já não serve. Ele pensa que isso é fazer obra de Deus. A obra de Deus é crer em Jesus Cristo. É quando o coração da pessoa é aberto e ela crê em Jesus Cristo. Isso é obra de Deus. Vocês estão entendendo? Porque só Deus pode fazer uma pessoa crer. Só Deus pode mexer na mente do indivíduo. Por exemplo, o apóstolo Paulo está com cartas indo para prender os crentes. Ele não crê em Jesus Cristo, ele está debaixo da lei. Ele não está arrependido, confessando o pecado, tem misericórdia. Não, ele está lá: eu vou prender aquela gente que prega a graça de Deus, quer acabar com a minha religião. E eu vou lá. Quando ele se aproxima de Damasco, uma luz brilha, ele cai por terra e ouve uma voz: Saulo, por que você está me perseguindo? Ele não sabia de nada. Quem és tu, Senhor? Ele falou: eu sou Jesus a quem tu persegue. Pum, acreditou. Quem que pôde mudar o coração do apóstolo Paulo em um segundo? Foi ele: não, agora eu vou aceitar Jesus, eu vou orar, eu vou me decidir, eu vou me arrepender dos pecados. Aquele monte de coisa que você tem que fazer antes para poder acreditar. Não, instantaneamente, quando Jesus se revelou a ele, aconteceu dentro dele e ele creu. Quem é que fez isso? Jesus Cristo que se manifestou. Então a obra de Deus, meus irmãos,
É só Ele que faz, só Ele que convence o coração, só Ele que abre a mente, só Ele que faz a pessoa entender. Por isso nós não temos que ficar brigando com ninguém, forçando nada. Se tiver oportunidade de você falar, fale. Se você vê que o ambiente vai ser rejeitado a palavra da graça, se cale. Não discuta com ninguém, não imponha nada contra ninguém, porque é Deus que faz a pessoa acreditar na verdade, não somos nós. Está bem claro isso? Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Foi isso que Paulo pregou. E que mais? Romanos 8,31. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará gratuitamente, de graça, com o Filho, todas as coisas? E qual é a base do relacionamento da graça de Deus? O homem se relacionando com Deus, era na base da gratuidade. Não tem custo, nada tem preço. Deus não está pedindo que eu tenha que dar isso, dar aquilo, dar isso, pagar o preço. Não, é o homem que pede. A religião, o falso evangelho que cobra muito das pessoas, né? Antes de começar o culto aqui, eu estava conversando aqui com o Neivaldo. Ele estava dizendo de um certo pregador que ele estava cobrando o dízimo e uma oferta alçada, ou seja, você tinha que dar o dízimo e uma oferta igual ou maior que o dízimo, tomando 20% das pessoas. Onde está escrito isso? Oferta alçada é coisa da lei, dízimo é coisa da lei. Vocês estão entendendo ou não? Não é? Não tem nada a ver. Deus não está te cobrando nada. Deus não está te cobrando nada. Deus não está te cobrando nada. Não está te cobrando envelope. Não está te cobrando nada. Deus não é um Deus de barganha. Na velha aliança tudo tinha que pagar, tudo tinha um sacrifício, uma oferta para Deus. Na nova aliança é a gratuidade. Cristo quitou a nossa dívida na cruz, e meu relacionamento com Deus é na base da gratuidade. Deus não está interessado no que eu possa dar para Ele. O que Deus quer é um coração sincero que o adore, que compreenda a verdade, que viva a verdade, que seja um crente verdadeiro em qualquer lugar. Um coração sincero. Deus olha e vê todos os nossos defeitos, mas lá no meio dos defeitos, ali tem um coração sincero. É isso que agrada a Deus. É não viver escondido de Deus, se acobertando. Deus, estou cheio de defeito, mas estou aqui, um coração sincero. É isso que agrada a Deus. Também, claro, Paulo ensinou isso para os Gálatas. E isso tem que ser ensinado. Isso que liberta a mente das pessoas escravizadas no sistema religioso, com medo do diabo, com medo da organização. Isso que liberta as pessoas dos líderes manipuladores, que trabalham na base do medo e da cobrança, aprisiona a congregação deles, e todo mundo come na mão deles ali, obediente, que nem cachorrinho, e não deixa eles pensarem. Porque se eles pensarem um pouquinho, vão ser queimados, não serve mais para nada. São desviados, são rebeldes. Ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Paulo ensinou isso, depois se ausentou. O que aconteceu? Vieram os pregadores do Velho Testamento. Posso brincar? Das campanhas dos votos, dos sacrifícios, do templo de Salomão, dos vales do sal, das muralhas de Jericó, da luta que Gideão teve, dos 300 de Gideão, da prosperidade de José, né? Só para quem está lá longe entender. E chegaram, se infiltraram na igreja e disseram para os Gálatas aqui: olha, só o que Paulo falou da graça de Deus, não é isso. Volta para a lei, tem que se circuncidar, tem que chamar Jesus Cristo de Jeová, né? Jeová, homem de guerra é Jeová, né? Não é Jesus, é Jeová. Tem que guardar as dietas, não pode comer carne de porco, não pode. Tem que guardar o sábado, tem que fazer as festas da primícia, tem que pagar o preço, fazer as campanhas, tem. Aí você soma todas essas suas obras e soma com a cruz, e aí vai dar em salvação. E os Gálatas voltaram as costas para o evangelho da graça de Deus, e se voltaram para o judaísmo, e começaram a tentar alcançar por obras da lei
o que foi dado de graça através da obra da cruz. E Paulo fala, vamos ler lá, Gálatas capítulo de número 1. Eu vou repetir isso 1000 vezes, meus irmãos, não se canse de ouvir isso. No verso 6, admira-me que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam. Então essas pessoas são perturbadores. Você pode ver que quem está numa igreja que a liderança só prega Velho Testamento, é todo mundo um pouco perturbado, amedrontado, né? Eu vou brincar, está amarrado, está amarrado. Ele fala, mais está amarrado durante o dia do que falar do nome de Jesus. Tudo para ele está amarrado. É uma guerra, tem um demônio ali, tem um demônio aqui, eu tenho que pagar o preço, eu tenho, sabe? É perturbado. Encontra um crente de um lugar desses, você vê que ele vive em guerra. Não tem paz, não tem certeza de salvação, está sempre com sentimento de devedor para Deus, está sempre oprimido, subjugado, não dá uma risada, não tem alegria de ser cristão, gente. Ser crente é a coisa mais gostosa, livre, prazerosa que existe. Você acorda e abre a tua janela, estou livre pelo Evangelho da graça de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, o inimigo aniquilado na cruz. Para mim o inimigo já foi atropelado há 2000 anos atrás, eu estou em paz, ele me deixou a paz. Como é bom ser crente. O perturbado, ser crente é um peso. Aí a esposa transfere esse mal-estar da cabeça dela para o marido, aí transfere para os filhos, que os filhos não vão na igreja, ou então o marido transfere para a esposa, e eles passam a ter um relacionamento conflitante, sabe, meio perturbador. Aí a mulher larga, vai para a igreja, quando volta atravessada com o marido, porque o marido não foi, e o pastor lá fala, teu marido tem um demônio, por isso que ele ficou amarrado lá, não veio na igreja. São os perturbadores. Você quer assistir os perturbadores? Olha essa pregação que vem pela televisão, alguns deles, vê nos bastidores para você entender o que eu estou dizendo. Senão, o qual não é outro, verso 7, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. O que é perverter o Evangelho de Cristo? É misturar a lei com a graça de Deus, misturar velho e novo. Então, lá no velho Deus mandava matar, lá no velho Deus pesava a mão e castigava e punha doença. Aí eu venho para o novo e fico com essa mentalidade. Eu não entendo a graça de Deus, então é uma mistura aí. Mas Deus é amor, mas ele me quebra a perna para me castigar. Deus é amor, mas vai pesar a mão. Deus é amor, mas, meu Deus, ele está me cobrando que eu não posso dar. Então a pessoa fica... O evangelho pervertido é o evangelho misturado lei com graça. O evangelho, a lei acabou na cruz. Romanos 10,4, porque o fim de todo aquele sistema é Cristo. Para quem? Para a justiça de quem acredita. Então quando Paulo fala o fim da lei, todo aquele sistema do Velho Testamento acabou. Foi útil? Foi. Foi Deus quem trouxe? Foi. Foi Deus que utilizou tudo aquilo? Foi. Mas teve um prazo de validade. Quando Cristo vem, cumpre tudo aquilo, Deus encerra, põe um fim em tudo aquilo, estabelece no sangue de Jesus o Novo Testamento, uma nova aliança, uma nova forma de Deus se relacionar com o homem, um novo conhecimento. Ele encerrou o velho conhecimento, acabou, estabelece um novo conhecimento, uma nova aliança. E as pessoas querem insistir em viver na velha aliança, se relacionar com Deus baseado no que Ele mesmo pôs um fim na cruz. Então nós vivemos na nova aliança. Por isso que eu tenho que conhecer o Evangelho. Está bem claro isso na mente de vocês, meus irmãos? Então, Paulo vai trabalhar essa carta inteira explicando o fim de um período, o começo de outro, o fim da lei e o início do Evangelho da nova aliança, o fim de todos os rituais religiosos, que foi útil por um tempo, e o início da graça de Deus. Acabaram os seus rituais, os sacrifícios, as batalhas,
batalhas, as cobranças, acabou o sacerdócio levítico, acabou o templo, tudo aquilo acabou. O templo agora na nova aliança somos nós, a igreja. E Paulo vai trabalhar nessa carta explicando o fim de um período, começo de outro. Fim de uma aliança, começo de outra, para mostrar para os Gálatas o erro que eles cometeram. Então nós chegamos nesse capítulo 3, onde já estamos nele vários domingos. Vamos ler só o verso 10 do capítulo 3. Vamos lá. Todos quantos, pois, são das obras da lei, eles estão aonde? Estão debaixo de maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas, que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E ele fala: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo, como é que o justo vai viver? O justo vai viver pela fé. Então vamos trabalhar nisso agora. Quem é o justo? Na ótica de Deus agora, quando Deus olha, na ótica de que Paulo pôs nessa carta, quem é o justo diante de Deus? Quem é o justo diante de Deus? O justo diante de Deus é aquele que foi justificado por Jesus Cristo. Vamos explicar isso. Vou dar o mesmo exemplo que já dei 5.000 vezes. A pessoa devia R$1 milhão, não tem com que pagar. Ela tem um credor, que tem uma lei: quem não paga vai para a cadeia. Ela não tem com que pagar, o credor vem e vai executar a condenação. Não tem com que pagar, cadeia. Ela está impossibilitada de sair dessa situação. Não tem recurso, não tem força, condenada. Ela olha para ela: estou condenada. Aí surge alguém com poder para fazer o pagamento, assume o lugar do verdadeiro devedor, vai lá para o credor e fala assim: quanto deve? 1 milhão, está aqui 1 milhão. Pega o escrito de dívida, olha que leitinho esse, que coisa simples de entender. Pega o escrito de dívida que estava na mão do credor, que era a lei, a prova de que aquele devia e ia ser condenado, rasga, queima e destrói, pagou tudo. E o benefício disso vem para o verdadeiro devedor. Então, da noite para o dia, ele passa a ser justificado. Até então ele era devedor, estava condenado. A dívida foi paga, o escrito de dívida acabou, não ia falar na cruz, foi rasgado, queimado. E ele se tornou justificado, não deve mais nada. Foi ele que fez isso? Não. Foi ele que pagou? Não. Ele tinha recursos? Não. Alguém o substituiu. Então isso é o começo do entendimento do Evangelho da Graça de Deus. Cristo tomou o nosso lugar. Eu devia, você devia, nós que éramos pecadores, nós que estávamos debaixo da maldição. A lei como o credor escrito: condenado, 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 condenado. Nós aqui sem recursos para sair da condenação. Cristo vem, nos substitui, assume o nosso lugar, quita a nossa dívida. O escrito da dívida, que era a lei, ele cancela tudo na cruz, e o benefício nos é dado. Agora Deus olha para nós e fala assim: você não deve mais nada, você está justificado, não tem mais penalidade sobre você. Os teus pecados foram pagos, a tua dívida foi paga, você está liberto, justificado gratuitamente, para sempre. O pagamento que Cristo fez na cruz é uma coisa tão poderosa, tão gigantesca, tão gloriosa, tão magnífica, tão fantástica, que Ele pagou para sempre. Enquanto você estiver vivo neste corpo, está quitada a tua dívida. Você acredita nisso? Está pensando que a morte dele é uma coisa fraca, que você vai comprar um produto no mercado, está lá, prazo de validade 30 dias. Não tem prazo de validade o que ele fez na cruz, é para sempre, é eterno. Oh meu Deus, olha eu gritando aqui, né? Para que gritando? É eterno. Então, foi justificado, você foi justificado, não pesa mais condenação sobre você. Uma pessoa justificada é um filho de Deus, liberta do império das trevas. Uma pessoa justificada não tem medo de diabo, de demônio, de nada.
porque sabe que no Evangelho ele foi aniquilado na cruz. Uma pessoa justificada entende que ela foi comprada pelo sangue da cruz, ela é livre. Você entende isso? Então ele te justificou. Ele te justificou você. Agora Deus olha para você, vê você limpo, inocentado, justificado, liberto. Ele vê como o Evangelho mostra que você é. A pessoa, Deus tem uma palavra para mim? Tem, vai lá ver as cartas de Paulo. Não precisa palavra de profeta, de nada. Vai ver como Deus, você quer ver como Deus te vê? Quando você entende as cartas de Paulo, você vê como Deus te enxerga. Deus te enxerga sem culpa, sem condenação. Mesmo preso nesse corpo de carne defeituoso, que você comete defeitos todos os dias. Mas o pagamento na cruz é tão grande que ele te justificou gratuitamente. Vamos ler uns 2 textos, só para... Vamos lá, Romanos, capítulo de número 3. Está em Gálatas, volta um pouquinho. Romanos, capítulo de número 3. A justificação é a coisa mais linda, uma das coisas mais lindas do Evangelho. Então, Romanos 3, vamos ler do 24 até o 28. Vou ler. Sendo justificados, gratuitamente. Como que eu fui justificado? Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. O que é a redenção? Fim da escravidão. Mediante a redenção que há do verbo existir, do verbo haver, sendo justificados de graça, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. O que é a propiciação? É o pagamento total da dívida. Deus propôs no derramamento do sangue de Jesus, o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, mediante no seu sangue como propiciação, como pagamento, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, como é que eu fui justificado? De graça, mediante a redenção que está em Cristo Jesus. E os pecados, quando o sangue foi derramado, houve a propiciação, o pagamento de todos os meus pecados. Verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo, e o justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus. Então Jesus Cristo foi o justo e hoje aquele que justifica, o justificador de quem tem fé em Jesus. Agora ele acaba com as obras, olha lá. Onde, pois, a jactância? O que é a jactância? É a carne tentando fazer a obra que Cristo fez. É o homem preso no corpo de carne, defeituoso, fazendo coisas para alcançar o que Cristo só nos permitiu alcançar porque ele pagou o preço na cruz. Então você vai ver, o homem tem que jejuar muito, tem que subir no monte, eu tenho que passar uma noite acordado, eu tenho que sacrificar. É o homem na carne tentando pagar um preço, tentando trazer um sofrimento para ele, para poder merecer alguma coisa, alcançar algum benefício de Deus. Então, em questão de salvação e de graça de Deus, não existe uma obra que a gente faça que nos dê condições de ter algum mérito diante de Deus. É impossível para o homem isso. Então, o que é a jactância? Recapitulando, é o homem nesta carne defeituosa, sendo um religioso, ele põe um monte de regras na cabeça dele, na vida dele, e ele cumprindo essas regras, ele acha que vai ter alguma vantagem diante de Deus pelo seu esforço. A pessoa fica, vou fazer um jejum, ficou 12 horas sem comer, fiquei sem comer, nossa, estou muito santo. Eu estou bom, estou muito santo, essa casta não sai se não for para o jejum e oração, eu jejuei, estou muito poderoso, né? Só alguma coisa, já é lixo, tudo isso aí é jactância da carne. Eu dei um dinheiro, agora Deus vai me abençoar, porque eu dei um dinheiro, sou bonzinho, sou bom.
Vocês estão entendendo? É a carne tentando fazer coisas para agradar a Deus, só que a fonte da carne é defeituosa, não vai agradar a Deus. Então o que é a jactância? O homem fazendo coisas religiosas que querem igualar esses feitos com aquilo que foi feito na cruz. Então Paulo faz a pergunta: onde pôs a jactância? Onde pôs a jactância? No verso 27. Foi de toda excluída? Foi de toda excluída. O homem é incapaz. Por que lei? Lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. O que é a lei da fé? Pela graça sois salvos mediante a fé. Essa fé que Deus nos deu naquilo que Cristo fez superou todas as obras, todo esforço do homem e anulou toda e qualquer obra religiosa que tente se igualar com aquilo que Cristo fez na cruz. Por isso que quem está debaixo dessas obras, ele está cego. Ele está tentando, está dando soco em ponta de faca, achando que está agradando a Deus. Aí vou ler de novo 27. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por qual lei? Lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Lá, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente do quê? Das obras da lei. Tá bom? Então, olha, na mentalidade do religioso, ó, ele vai pensar assim: olha, eu paguei o preço, eu jejuei. Aí ele está do lado de alguém que não fez nada disso que ele fez. Só que tem uma coisa dentro desse alguém: ele acredita na graça de Deus. Na ótica desse aqui, ele vai se achar muito superior. Ele vai falar assim: esse aí é frio, esse aí não é do fogo, não dá glória, porque ele fez alguma coisa. Ele se acha muito superior. Vocês estão entendendo? Ele se acha superior, mas na ótica de Deus é o contrário. Esse aqui está fazendo um monte de coisa, mas não crê no Evangelho da Graça. Deus vai desprezar. Esse que não tem aparência de nada, ele está crendo. Este para Deus é o verdadeiro, é o contrário, meus irmãos. Você está entendendo? Ele não está cheio de coisas para apresentar para Deus, ele está com a verdadeira fé. Fui justificado diante de Deus. É isso, Deus quer olhar para você e ver a fé dada pela graça de Deus. É isso que agrada a Deus. É isso que agrada a Deus, meus irmãos. Vocês estão percebendo que o Evangelho é uma coisa contrária ou não? Do que tudo aquilo que a gente aprendeu? Então vamos lá. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Agora vamos lá para Romanos 8. Romanos 8. Vamos ler uma coisa lá. E eu não entrei na fé ainda, eu tenho que correr. Romanos 8. Paulo faz uma pergunta no verso 33, uma pergunta gigantesca. Verso 33 de Romanos 8. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Paulo está dizendo: quem pode se levantar e acusar um irmão que foi eleito por Deus e justificado por Deus? Quem vai poder dizer para esse irmão: você não fez isso, você não fez aquilo, você faltou na igreja, você está debaixo de condenação? Quem vai poder condenar alguém que é eleita de Deus? Aí ele responde: é Deus que os justifica. Olha lá, quem os condenará? Quem que vai condenar? É Cristo Jesus, que morreu antes, que ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então quem tentará acusação? Você vai ver que eles vão dizer assim: não, o diabo é o acusador dos irmãos. Vai lá para Apocalipse, aquele que acusa os irmãos de noite. Mas presta um pouquinho de atenção, não pode mais te acusar, porque você foi justificado. Quem tentará acusação contra você se você foi justificado? Ninguém pode te acusar e nem te condenar, porque o próprio Deus se justificou. Então quem é o justo? É esse que foi justificado por Deus. Como é que vai ser a vida desse justo? Ele vai viver pela fé. Tudo na vida dele vai ser uma vida voltada para a fé. Agora, que tipo de fé? Existe uma fé mentirosa no meio da igreja. Qual é a fé mentirosa? É que eu uso Deus para satisfazer as minhas cobiças.
Então eu quero trocar de carro, eu vou na igreja, que eu vou lá encostar Deus na parede, eu vou fazer um voto, porque eu preciso trocar de carro. Isso aí não é fé bíblica. Eu estou com um problema X, então eu vou na igreja buscar Deus para resolver o meu problema. São pessoas que querem ter essa fé mentirosa, que quer usufruir de Deus para Deus cumprir as suas cobiças, aquilo que interessa para elas. Por isso que inventaram o culto da família, culto da prosperidade, culto de terapia do amor, um monte de culto aqui para satisfazer as emoções humanas, os problemas humanos, as cobiças humanas, né? Culto dos empresários, culto só para empresário, só para dizer como ele vai ficar mais rico e tal. Isso aí não é a verdadeira fé, isso é a fé mentirosa, que escraviza a pessoa no engano, né? Uma fé que Deus tem que resolver todos os seus problemas. O filho não vem na igreja, aí eu vou lá pegar um envelope, pôr um dinheiro no envelope em favor do meu filho. Eles falam isso. Deus, em nome... Olha, a mulher não pode crer pelo marido, o marido não pode crer pela mulher. A minha fé funciona para mim. Se a minha esposa não tiver entendimento, eu não posso crer por ela, porque a vida dela vai ser de acordo com aquilo que ela acredita. Eu não posso crer pelos meus filhos. Meus filhos não querem saber nada da igreja, eu vou crer por eles para ele aceitar Jesus. Eu não posso, se eles não tiverem entendimento em fé, a minha fé não funciona para eles. Funciona para mim, porque eu creio, mas eles não creem. Vocês estão entendendo? Então, cada um vai viver por aquilo que acredita. Você pode orar pelos filhos, continua orando, mas se eles não acreditarem, você pode ficar sem comer um ano. Deus não vai dizer, porque você jejuou, que ele vai chegar na cabeça do seu filho. Ele que tem que ouvir e acreditar, você não pode substituí-lo. Então muitas vezes a gente está querendo exercer fé sem sentido, sem sabedoria, em direções que não dependem de mim, que Deus não é obrigado a me obedecer, porque eu estou dizendo que estou crendo. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Então, cada um de nós tem a sua própria fé. Por isso toda esposa tem que ouvir o evangelho, aprender. Todo marido tem que ouvir o evangelho, aprender. Todos solteiros, jovens, tem que ouvir e aprender a viver pela sua própria fé. Está bem claro isso? Esses negócios, esses pastores daí, você não precisa ter fé, vem aqui que a minha fé vai funcionar para você. Isso é uma mentira, uma forma de arrebanhar as pessoas para ir se debruçar na fé de um pastor que vai resolver o problema dele pela fé dele. Isso é uma farsa. A sua vida vai ser aquilo que você acredita do evangelho da graça de Deus. Está bem entendido? Então, como é que esse justo vai viver? Ele vai viver pela fé. Fé em quê? Fé no conhecimento do evangelho da graça de Deus. Então vamos trabalhar um pouquinho. Já que estamos em Romanos, vamos para Romanos 12. Romanos 12. Nós vamos ler versos 1 a 3, mas a tônica é o verso 3, onde Paulo diz, Romanos 12, 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então, eu tenho que submeter o meu corpo, participar de um culto a Deus, um culto racional, com inteligência, um culto com raciocínio. Isso é o sacrifício vivo. Você acorda, levanta. Minha carne queria ficar dormindo, mas eu vou para a igreja, meu corpo está debaixo de disciplina, é um sacrifício vivo. Estou sacrificando meu corpo, vou participar de um culto com inteligência. Então o culto prestado a Deus não é um culto onde cada um fala uma coisa, uma baderna, uma barulheira, tudo desengonçado, um roda, outro pula, outro pipoca. Isso é uma histeria, isso é uma feitiçaria. O culto que se presta a Deus são pessoas que conhecem o evangelho, que são inteligentes, que se relaciona com Deus sábio, com inteligência do evangelho, um culto com raciocínio, com sabedoria. Entende ou não? Continuando. Aí ele fala: não vos conformeis com este século ou com este mundo. E como é que eu vou ser transformado? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então como é que a pessoa vai ser transformada? Vem aqui, vou pôr um olhinho na tua testa, você vai ser transformado. Mas o entendimento não foi transformado.
O entendimento não mudou. Então não vai haver transformação na vida de uma esposa, de um marido, cuja mente não foi renovada pelo Evangelho. A pessoa pensa que transformação é isso. Ai, tomei um choque, acordei bonzinho. Não vai. Transformai-vos. Olha um trabalho na mente que vai precisar ser feito através do ensino do Evangelho. Leia de novo 2. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Ou seja, eu vou ouvindo o Evangelho, ele vai operando e mudando a minha cabeça na forma de pensar a respeito de Deus. Minha mente vai deixando a religiosidade de lado, a velharia de lado, e vai se tornando uma mente que pensa de uma forma nova, que enxerga de uma forma nova, que está compreendendo a vida de fé de uma forma nova, deixando a velha forma religiosa de lado. É isso que vai ser. Uma pessoa vai ser transformada quando a cabeça dela muda. Se a cabeça dela não mudar, não vai ser nada transformado. Ela vai pensar os mesmos pensamentos velhos e escravos da vida toda. Não tem mudança. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem. Experimente o quê? Aí, com a mente renovada, eu vou experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí que eu vou entender o Evangelho. Jesus me justificou, me libertou, é a boa vontade dele, agradável, perfeita vontade dele. Se a minha mente não for renovada, eu não enxergo o Evangelho, eu não vejo que o Evangelho é a vontade de Deus para a minha vida, é o conhecimento que ele deixou para mim ter uma vida limpa, honesta, verdadeira diante dos homens e diante de Deus. Então você encontra crentes, eu sou 40 anos da igreja. Quando você vai ver, a mente dele está lá atrás, a mente dele ficou lá atrás, o corpo veio, envelheceu, mas a cabeça está com aquela mesma coisinha da glória, aquela mesma, abre a boca que eu te encherei, aquela cabecinha antiquada. Não leve a mal que eu falo assim. Pega um homenzinho crente que está há 50 anos numa igreja pentecostal. Às vezes ele foi porteiro, andou a vida toda com paletó e gravata. Olha a cabecinha dele, a vida dele se resumiu naquele paletó e gravata, ficar na portaria, dar um glória, aleluia, né? Não evoluiu, há 50 anos a cabeça está longe, nunca entrou no Evangelho. Ainda está com aquela mesma mentalidade, aquele jeitinho, o corpo envelheceu, mas a mente não renovou, não evoluiu no conhecimento. Está lá o glória, olha o poder, olha o anjo que sobe, olha o anjo que desce, olha, Deus vai fazer, receba a bênção. Deus está me mostrando, estou vendo você, receba hoje, toca nas vestes. Está ainda, não evoluiu nada. E mesmo no meio da graça, às vezes você encontra irmãos que não evoluíram nada, ouviram, não evoluíram. Ficaram parados no tempo. Continuando. Para que eu conheça a boa, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora vem o que eu quero falar. Porque pela graça que me foi dada, presta atenção, isso é para você. Você é um justificado, você é justo. Porque pela graça que me foi dada, então foi dada uma graça ao apóstolo Paulo. Digo a cada um de vós, não pense de si mesmo além do que convém. Então presta atenção. Nunca ache que você é melhor que alguém. Nunca ache que você é mais sábio que alguém. Nunca ache que você está num nível superior aos outros. Nunca se exalte em nada. Nunca se exalte em nada. Não pense de você além do que convém. Nunca se ache alguma coisa, nunca se ache melhor. Mas não, ainda que você tenha pontos de superioridade, mas mantenha a tua humildade. Não pense de você além do que convém. Antes pense com moderação, seja uma pessoa moderada em tudo. Por quê? Aí Paulo vai dizer, pense com moderação segundo o que? A medida da fé que Deus repartiu para cada um. Então, olha que coisa interessante, quando você nasceu de novo, creu em Jesus Cristo, Deus, ele pôs uma medida de fé, ele pôs uma fé aí, você creu, está salvo pela graça, mas tem muita coisa aí para crescer na fé. Então,
Deus, Ele põe uma medida de fé no coração de cada um que nasceu de novo. E essa fé começa, pela graça sois salvos. Agora eu preciso aprender o Evangelho, para que esta fé cresça e eu explore todas as áreas do Evangelho. Andar como um justificado, andar como um filho, andar como um redimido, andar como um templo do Espírito Santo, andar como um herdeiro de Deus, mas tudo com moderação, equilibrado, com sabedoria. Então, dentro de cada crente verdadeiro tem uma medida de fé, que Deus quer que seja despertado, que isso venha para fora, que isso se expresse. Deus pôs uma medida de fé que Deus repartiu a cada um. Uma mente renovada, uma medida de fé. Agora o que vai acontecer? Agora a palavra do Evangelho vai começar a pôr para fora essa medida de fé, para que ela alcance 100% do que Deus pôs dentro de você. Como é que o justo vai andar? Quem é o justo? O justo é aquele que foi justificado. Como é que ele vai viver? Pela verdadeira fé. Fé no Evangelho da graça de Deus. O que Deus proporcionou para ele? Deus pôs dentro dele, no espírito dele, uma medida de fé. Tem uma coisa, tem um rico tesouro dentro de você, que só vai ser despertado com o conhecimento da verdade. Não tem outra coisa. Lei não desperta essa medida de fé. Velho Testamento não desperta. Tudo aquilo acabou, não serve para nada. Então você tem uma medida de fé dentro de você? Você tem. Entende? Você começou nessa medida de fé crendo em Jesus, salvo pela graça. Agora Deus quer despertar, trazer para fora essa imensidão que Ele pôs dentro de você. Ele quer que você veja o Evangelho que nem um leque. Você está aqui e o leque sai assim, ó, se abre dentro de você, diante de você um leque com várias partes. Isso é Evangelho. Aceitou Jesus, salvo pela graça. E agora, a medida de fé tem que explorar cada direção que o Evangelho te mostra, cada verdade que Paulo trouxe, cada parte do Evangelho. Então essa coisa, conforme eu vou aprendendo, vai despertando, eu vou crescendo na fé, eu vou tendo mais conhecimento. Conforme eu vou aprendendo, essa medida de fé vai crescendo, e eu vou crescendo, meu conhecimento vai aumentando. Por isso que Paulo fala, o Evangelho é o poder de Deus. Que poder de Deus é esse? É um conhecimento que vem em mim. O poder é um conhecimento, não é gritaria, tremedeira, não é nada disso. É um conhecimento que vem e desperta a medida de fé, faz com que eu entre numa plenitude de fé. Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um de vós, não pense de si mesmo nem do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé. Olha, isso está escrito aqui, que Deus repartiu para cada um. Então é por isso que eu e você temos que estudar as cartas de Paulo. Por quê? Porque esse conhecimento que vai despertar dessa medida de fé, ele vai preenchendo. Entende isso ou não? Eu tenho que estar em cima do Evangelho, porque é isso que vai despertando, vai me levando a uma profundidade, o alvo da igreja. O que é pregar o Evangelho? Não é falar assim, Jesus vai te curar, Ele vai expulsar o demônio. Pregar o Evangelho, primeiro eu entendo o que é Evangelho, para ensinar isso, pregar o Evangelho para as pessoas e mostrar o que é Evangelho. É totalmente diferente. Nós estamos em Romanos 12. Agora volta uma página ou duas para o Romanos 10. E vamos naquela... Romanos 10, a partir do verso 16. Vamos ler só 2. Romanos 10, 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Então Paulo traz Isaías 53 para o tempo dele. Está dizendo que nem todos acreditam no Evangelho. E ele faz a pergunta: quem acreditou? Quem está acreditando? Quem está acreditando? Olha ao seu redor, meus irmãos. Você pode ver um monte de gente que se fala que é crente. Não é para criticá-los, mas quando você começa a falar certas coisas do Evangelho, você fala assim, ele não acredita, pelo que ele falou, ele não acredita. Libertou do império das trevas. Não acredita. Quem acreditou? Quem está acreditando?
E para surpresa, a gente vai perceber que a maior parte não acredita e nem entende. Então ele diz: quem acreditou em nossa pregação? Pois Isaías disse isso. Aí depois ele diz no verso 17: e assim a fé vem. Como é que a fé vem? A fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? É o Evangelho. Então por que ele associa a pregação e a palavra? Porque ele diz que fé é uma unidade, é uma associação de pregação e palavra. Então, conforme eu vou ouvindo a pregação do Evangelho, o Espírito vai agindo e ele vai destampando a coisa dentro de mim. Eu vou ouvindo a verdade e isso vai despertando. Fé e palavra vai despertando a minha medida de fé. Eu não entendia nada sobre redenção, né? Passava assim no sítio Redenção. Deve ter até cidade que tem nome Redenção. Mas o que é redenção? Você não entendia nada. A redenção é que Cristo me libertou do império das trevas e me redimiu de toda a escravidão. É isso que é a redenção. O fim de toda a escravidão. Aí eu não entendia isso. Aí eu ouvi a pregação do Evangelho sobre redenção. Eu ouvi palavra e pregação. Bateu aqui na minha medida de fé. Eu sou uma pessoa redimida. Eu estava lá buscando libertação, passei olhando na testa, gritava sai. No final do culto, sui. E o pastor falava, põe a mão na cabeça, e eu punho, sui, agora, sui. Agora destapou. Agora a palavra e a pregação despertaram a medida de fé. Fui liberto do império das trevas. Que coisa fantástica. Destampou. Vocês estão entendendo? Eu acho que eu não tenho certeza da salvação. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Vou clamar, Senhor, tem misericórdia, olha para mim. Eu preciso ser salvo. Aí Deus olha para lá, ele não sabe que já é. Senhor, tem misericórdia. Vou jogar minha cara no chão, saco, pano, cinza, vou jejuar. Ai, tem misericórdia. É um dia. Agora, pois, não existe mais condenação. Ele ouviu o Evangelho, a palavra e a pregação. Não há mais condenação. Olha lá, ficava gritando, tem misericórdia. Olha o que eu fazia sem entendimento. Ai, que alegria, não há mais condenação, não perco mais salvação. Eu estou me aprofundando. Vocês estão entendendo? Está despertando a medida de fé, né? Senhor, me liberta, Senhor. Ele me comprou com seu próprio sangue. Eu sou dele para sempre. Espera um pouquinho, me comprou. Ele me comprou, ele pagou o preço e me comprou com seu próprio sangue. Eu sou dele. Palavra e pregação. A medida de fé se abre e eu, meu Deus, ele me comprou, eu sou dele para sempre. E para dizer que eu sou propriedade dele, ele me selou, ele lavrou uma escritura escrita dentro de mim, me selou com o Espírito Santo, despertou a medida de fé e eu entrei nessa verdade. Como é que eu vou viver? O justo vai viver crendo nisso, pela fé. Ele saiu daquela fé, me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá doce, me dá salgadinho, Deus me dá meu filho, minha mãe, minha casa, Deus, socorro, né? Ele sai daquela cabeça e ele entra, me comprou com seu próprio sangue, sou de Deus para sempre, por isso que eu não vou perder a salvação. Ele vai crescendo por dentro. Vocês entendem? Quando você tiver uma clareza sobre o Evangelho, bem clara, tenha sede disso. Um dia, por esse conhecimento, Deus vai te dar uma visão do mundo invisível e a sua posição no mundo invisível, né? Já pensou se aparecesse diante de você? Você está lá na tua casa, daqui a pouco abre um portal para você entender e você passa a ter uma visão do reino eterno. Aquele que nasceu de novo não vê, mas quem nasceu de novo vê.
E você passa a ter uma compreensão do reino eterno, da eternidade que te aguarda, do corpo glorificado, uma nova dimensão de vida. O Evangelho, depois que você enxerga ele por completo, ele vai te dar uma visão final. Você vai ver o invisível, ver a eternidade, ver, não vendo assim, ó. Mas lá no teu espírito você cresceu tanto, a tua medida de fé desabrochou, que ela vai começar a atingir um campo invisível que você nunca imaginava que existisse. Aí vem a convicção, a fé, a convicção das coisas que eu não vejo. Eu não vejo nada aqui embaixo, mas tenho uma convicção. Eu tenho um pressentimento, uma convicção, uma visão no meu espírito da vida eterna, da imortalidade. Uma coisa cresceu, a minha medida de fé ultrapassou a barreira, chegou lá na eternidade, no mundo perfeito para onde eu vou e do qual eu faço parte. Será que você enxerga isso? Você é muito mais que esse corpo. Você é muito mais do que a casa, do que os filhos. Você é um ser eterno, um espírito, filho de Deus. Você aceita isso? Então nós estamos com a cabecinha nessa terra, que preocupado, ai meu Deus. Mas conforme o Evangelho me mostra a profundidade do que Jesus já fez por mim, ele vai me dar uma visão da eternidade. Por isso que Paulo dizia, olha, só quem viu é que pode falar assim. Vamos lá, Filipenses capítulo de número 1, vamos lá, Gálatas, Efésios, Filipenses, verso 21. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou aqui. Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha, então Paulo está dizendo assim, viver é Cristo e morrer é lucro. O que é morrer para o apóstolo Paulo? Esse corpo parar de funcionar. Ele vai largar os parentes, vai largar tudo aqui na terra. Se teve casa, se não teve. Morrer, ele falou, se eu morrer aqui, se esse corpo parar e eu sair do corpo, eu estou em lucro, gente. É lucro para mim. Para nós falar em morrer, ai, minha filha, meu netinho, né? Ai, é uma lástima. Mas para quem viu a eternidade, morrer é lucro. É a melhor coisa que pode acontecer. Só fala assim quem teve uma visão da eternidade. Ter prazer em morrer. Nós estamos aqui com 90 anos, mas eu quero isso ainda, eu quero aquilo ainda, eu quero. Se programando para viver mais 100, não vai. Estamos ainda avarentos, egoístas. Não, isso aqui é meu, eu não vou dar. Dá logo para o filho, para o neto, larga. Estamos brigando ainda. Que é a nossa cabecinha, ó. Estou brincando. Então, Paulo, como é que alguém que está vivo, preso no corpo, tem a vida aqui na terra, ele diz assim, morrer é lucro, viver é Cristo e morrer é lucro. Olha lá. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Viver na carne é viver no corpo. Ora, de um e outro lado estou constrangido. Olha o que tinha no espírito de Paulo, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então ele tinha um desejo. Morrer logo, estar com Cristo, não tinha alguma coisa aqui na terra que podia comparar a isso. Então quando você tiver uma visão clara do Evangelho, o Evangelho leva o teu espírito a uma posição tão elevada, né? Posso brincar com você? O espírita fala assim que o espírito ficou evoluído, né? Não é assim que o espírita fala? Né? Só para você entender. Quando você tem uma visão clara da grandeza do Evangelho, é como se o teu espírito ficasse evoluído. Abre uns olhos dentro dele, ele começa a ter uma percepção do mundo invisível tão extasiante, que nem que vai dar, que nem dá o apóstolo Paulo. Mas se eu morrer é lucro, eu quero ir embora logo, mas por causa da igreja, esses perturbados aí, eu tenho que ficar aqui falando. Esses caras que só me dão trabalho, que não quer aceitar o meu apostolado, eu estou brincando. Tem que ficar na carne para ajudar a igreja, porque ainda ela está lá atrás.
A hora que você entender claramente o Evangelho. Não pense que você já entendeu o Evangelho. Não pense que eu entendi 100% o Evangelho. Preparando esta palavra nesta madrugada, porque eu acordei hoje umas 3 horas da manhã, com a palavra na cabeça, então eu fico esperando em Deus para saber o que falar. Para não vir aqui e falar, Deus me mostrou, né? Não. Então trabalhe esses textos, isso vai mastigando e a gente vai enxergando para poder trazer essa palavra para você. Eu não sou grande pregador, mas conforme você vai tendo uma visão do Evangelho, a sua posição, alguém pode olhar para você e falar, esse aí olha o carrinho dele, carro de 15 anos, mas a sua posição no mundo espiritual é assentada com Cristo nas regiões celestiais, é uma posição elevadíssima, entende? Então, depois que o Evangelho é formado dentro de você, você vai ter uma visão. O mundo invisível passa a ser uma realidade. Quantas vezes eu estou correndo de manhã, porque eu corro, né, umas 3 vezes por semana, me bate esses versos na cabeça, eu até esqueço, por isso que eu consigo correr, até esqueço que eu estou nas pernas. Eu vou com aquilo ali e falo, meu Deus, eu vou correr com o texto da pregação do domingo aqui, eu fixo na minha mente, eu fixei na minha mente, o justo vai viver pela fé. Corri 3 vezes essa semana, corri 12 quilômetros. O justo vai ver pela fé. Daqui a pouco aquilo vai entrando e você fala, ai, que coisa gloriosa, né? Me excedi um pouquinho hoje, tá bom, queridos? Então, quem é o justo? Aquele que foi justificado, que não está mais debaixo de condenação. Como é que ele vai viver? Ele vai ter problemas? Vai ter enfermidade? Vai ter que tomar as vacinas? Falar nisso, já tomei todas as vacinas, trate de tomar. Não vai nessa conversa que vai virar jacaré, não, que isso aí quem falou isso já caiu há muito tempo, né? Pouco importa que político você torça, né? Entende? Nós vamos passar problemas nessa terra, nem tudo vai acontecer como a gente quer aqui. Os filhos não serão o que a gente gostaria que fosse. Então, às vezes não vai acontecer coisas que nós ansiamos a vida toda, nós vamos passar tribulação às vezes. Mas com a compreensão do Evangelho, com a visão que o Evangelho vai me dar, eu vou viver pela fé. Estou atribulado, mas estou na fé. Estou em paz, estou na fé. Estou com fome, estou na fé. Satisfiz a minha fome, mas eu estou ligado no Evangelho, estou na fé. Estou com um problema com os filhos, estou na fé. Estou sem problema, estou na fé. O justo, ele vai viver por aquilo que ele acredita. A minha fé não funciona para você, a sua fé não funciona para mim. Por isso, trate de crescer no conhecimento do Evangelho da graça de Deus para viver numa fé madura, ampla, conforme ele diz em Romanos 1, 16, 17. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, como está escrito, o justo viverá pela fé, né? E como que ele vai viver? De fé em fé, uma fé que vai crescendo, enxergando, crescendo, até ser transportado definitivamente para lá. Recebe a palavra de hoje? Fale assim, amém. Vamos ficar em pé. Exagerei no tempo, né, meus irmãos? Mas vamos orar com coração sincero. Pai querido, abra os nossos olhos, Pai querido. Alcance aquelas pessoas preciosas do YouTube ainda hoje. Que nós juntos, porque nós somos um corpo, nós estamos juntos, não somos sozinhos. Nós juntos possamos crescer nessa visão profunda e gigantesca que o Evangelho da graça de Deus dá para cada um de nós, e a nossa medida de fé sendo explorada 100%, crendo que será. Oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém.